Operação da Polícia Civil prende suspeitos de assassinar adolescentes que teriam envolvimento com morte de motorista de aplicativo em Florianópolis. Em votação marcada por erro em plenário, a Assembleia Legislativa rejeita projeto que concederia benefícios para servidores públicos migrarem para a aposentadoria complementar. Nossos repórteres mostram o impacto da alta do diesel para a economia catarinense. No esporte, hoje é dia de clássico entre Figueirense e Avaí pela Copa Santa Catarina. E veja também, o governo do estado premia vencedores do concurso literário em homenagem a Anita Garibaldi. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Você lembra do assassinato de um motorista de aplicativo no dia 9 de outubro aqui na capital, certo? Pois hoje uma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de assassinar os 2 adolescentes que teriam matado este motorista. Foi durante uma operação deflagrada hoje. A Operação Horus, da Divisão de Investigação Criminal de Palhoça, cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em residências e 3 de prisão temporária expedidos pela Justiça. Os mandados foram cumpridos nos bairros Forquilhinhas, em São José, Jardim Janaína, em Biguaçu e Vila Aparecida, em Florianópolis. Os presos são suspeitos da morte de 2 adolescentes, crime que ocorreu em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Esse caso se trata do duplo homicídio de 2 adolescentes que ocorreu no dia 12 de 10 de 2021 no município de Santo Amaro da Imperatriz. As investigações que se iniciaram na DIC contaram com o apoio de vários órgãos de segurança, como a Polícia Militar, a PRF. Então, as diligências elas se iniciaram e se desenvolveram na data de hoje, culminaram na prisão de 2 suspeitos das práticas criminosas, bem como na apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, bem como na apreensão de uma vestimenta idêntica à vestimenta utilizada pelos executores do crime, os quais fizeram um vídeo, inclusive postaram em redes sociais. As investigações continuam para a identificação de outros envolvidos no crime. Os adolescentes assassinados em Santo Amaro da Imperatriz no dia 12 de outubro eram suspeitos de ter matado o motorista de aplicativo Patrick Costa, de 22 anos, no dia 9 de outubro. O jovem ficou 3 dias desaparecido até o corpo ser encontrado enterrado nas dunas do bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Em Brusque, a Polícia Civil, o Conselho Estadual de Combate à Pirataria, a Secretaria Estadual da Fazenda e o PROCON Estadual deflagraram a Operação Etiqueta Segura. A ação combateu a pirataria e a sonegação fiscal. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos que comercializavam produtos piratas. 115 volumes de mercadorias foram apreendidos, avaliados em 4 milhões de reais. Os agentes apreenderam também documentação que comprova as irregularidades fiscais. Os proprietários dos estabelecimentos foram intimados a prestar esclarecimentos. Os itens apreendidos foram levados para o Instituto Geral de Perícias para atestar a origem. E em Florianópolis, a Polícia Militar apreendeu 21 quilos de maconha e 30 mil reais em dinheiro. Foi no bairro Rio Vermelho. A polícia percebeu, que 2 carros seguiam em comboio com motoristas reconhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas. Os carros foram abordados e dentro deles estavam porções de maconha e 30 mil reais. Aí a polícia foi até outro local indicado pelos 2 criminosos presos e encontrou 21,5 quilos de maconha. Os presos e a droga foram encaminhados para a central de polícia. Tentativas exageradas de contato, seja por ligação, redes sociais ou outros meios, mensagens em tom de ameaça, perseguição. São atitudes que caracterizam o stalking. Desde março, uma lei considera crime essa conduta. Em Santa Catarina, as vítimas, na maioria das vezes, são as mulheres. Desde que a lei entrou em vigor, em março até o mês de agosto, Santa Catarina registrou 859 ocorrências do tipo. 105 foram no Vale do Itajaí. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, os casos mais comuns são contra mulheres e muitos ocorrem quando a pessoa não aceita um término de relacionamento, por exemplo. Ele pode ser praticado por um homem contra um outro homem, então não é um crime exclusivamente relacionado à violência doméstica, mas ele é bastante comum na questão da violência de gênero, né? Uma violência praticada contra a mulher. E, normalmente, nesse contexto de términos de relacionamentos, em que
o homem ele insiste nesse contato com a sua ex-companheira e o faz de diversas maneiras, ou pela internet, ou frequentando exatamente os mesmos locais que ela frequentava, com o objetivo de intimidá-la. Então, seguindo-a no trabalho, na academia, nos locais públicos, né? Ou também pela internet, com o envio reiterado de mensagens em redes sociais, em WhatsApp ou outros meios virtuais. A perseguição, que pode ter consequências graves, tem pena prevista de até 3 anos de prisão. Por isso, a orientação é que as vítimas juntem provas e denunciem os casos. Que ela procure uma delegacia de polícia para noticiar esse fato e viabilizar a apuração dessa conduta, né? Consciente de que uma conduta como essa, ela tem uma certa complexidade pela própria estrutura normativa, então a lei exige vários requisitos e isso precisa ser apurado ao longo de uma investigação, né? Então, a recomendação básica é que ela procure a polícia para que esse fato possa ser devidamente investigado. Agora as informações da pandemia. 12 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Na sua tela, os dados. Com essas mortes, chegou a 19.610 o total de pessoas que morreram aqui no estado desde o começo da pandemia. 1.026 novos casos foram confirmados, total de 1.213.774. 1.187.863 pacientes se recuperaram da contaminação, 6.301 casos seguem em acompanhamento. 40,97% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 464 leitos vagos atualmente. E agora você confere como é que está a vacinação em Santa Catarina. Na sua tela, o vacinômetro estadual, total da população vacinada aqui no estado, da população vacinável, já imunizada com uma dose, 90,62%. Com a segunda dose, 68,36%, 4.185.975 primeiras doses aplicadas até o momento. Muito bem, vamos falar agora sobre este assunto, sobre a pandemia. Eu já estou aqui com o Roberto Azevedo no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Sobre pandemia, hoje teve protesto aqui na capital de pessoas contra o passaporte da vacina, não é? Mas o prefeito de Loureiro disse que vai manter o passaporte, não é? É uma aposta dele, é uma tendência que está acontecendo em alguns lugares do mundo, enquanto em outros estão abrindo mão. O prefeito mantém a coerência no caso da pandemia. Ele tomou medidas duras, provocou lockdown, fez com que fossem cumpridos regiamente aqueles decretos de que impediam a concentração de pessoas em ambientes fechados, mas isso foi no passado. Agora, ele quer o passaporte para dizer que a pessoa tem as 2 doses de vacinação e está apto para ter esse convívio mais próximo das pessoas. A polêmica está instalada e nós citamos essa polêmica. Como vai ser feita essa fiscalização? Como vai se penalizar o dono do estabelecimento que eventualmente não tem como fiscalizar todo mundo que entra ali? Esta é a questão que tem que ser levantada. Nós não podemos beneficiar um lado, que é o lado do poder público, que tem agido corretamente, em detrimento de uma penalização ao dono do estabelecimento, que mais uma vez vai pagar pela falta de critério das pessoas. Tem gente que não quer ser vacinada e diz que não vai ser vacinada. Qual é a penalidade para essa pessoa? É a pergunta que fica. Então tem que ser uma coisa mais equilibrada. Mas volto a dizer, o prefeito Jean Loureiro tem mantido a coerência no caso. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Band Cidade. A Assembleia Legislativa rejeitou hoje o projeto que criava incentivos para a migração de servidores públicos para a Previdência Complementar. Pouco tempo antes do início da sessão do plenário, uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho e Serviço Público e Finanças e Tributação havia aprovado o relatório do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, e rejeitado o voto vista do deputado Sargento Lima, do PSL, que era pela rejeição da proposta. No plenário da Assembleia, o projeto de lei complementar teve 20 votos favoráveis e 14 contrários e foi rejeitado pelos deputados. A proposta criaria benefícios especiais para incentivar a migração de servidores públicos para o regime de previdência complementar, com contrapartida do governo do estado. O projeto incluía deputados estaduais e servidores comissionados, com exceção dos cargos de confiança do Poder Executivo. Roberto Azevedo, 20-14, proposta rejeitada, não é?
E teve, vamos dizer assim, trapalhadas em plenário e fora dele, é isso? Grande derrota do governo Moisés. Faltou acertar, combinar com os russos, como dizia um técnico da seleção brasileira de futebol. Se não me engano, Vicente Viola. Né? Provavelmente, acho que é. Então, a questão é mais ou menos a seguinte, né? Aliás, quem disse isso foi o Garrincha. Perguntou se tinha combinado com os russos. O que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha no VT para ficar mais autoexplicativo para você, atrapalhada na sessão de hoje da Assembleia. Roda o VT. Encerrada a votação, colhe o resultado. Cabeça de ignorante não se lava com sabonete. 20 votos sim, 14 votos não, nenhuma abstenção. Está rejeitado, exceto com o meu voto, que eu declaro ele oficialmente sim. 21 votos a favor, 14 votos não e uma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 18.6/2021, autor Governo do Estado, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Federal questão de ordem, questão de ordem. Catarina. Não foi contabilizado o voto lá. A votação já tinha terminado e o painel já estava aberto. De jeito nenhum, o senhor teve o tempo suficiente, para votar, tem um painel na sua frente e o senhor não pode declarar o voto depois. Concordo com Vossa Excelência. Eu concordo com o deputado João Minho. Muito obrigado, presidente. Está rejeitado o projeto de lei. Visível o constrangimento do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Por quê? Era a garantia do governo que haveria essa transição. Esta vantagem que estão falando é a parte patronal que o governo daria para os servidores migrarem para o sistema de aposentadoria complementar. Ou seja, além de passar aqueles 14% na conta para o IPREV, eles poderiam fazer repasses para o SCPREV para ter aposentadoria complementar. Resultado prático, enquanto se criou toda uma narrativa que os deputados iam ser beneficiados, que servidores comissionados também, e o texto é vago, o próprio SCPREV, que administra, que gere o fundo, disse que não era explícito isso, que não estava, levou documentos aos deputados para tentar desfazer, valeu a narrativa. Quem berrou mais alto levou. Deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima, que criaram a narrativa em torno, levaram essa. E o governo, incompetente, não conseguiu provocar a reversão do processo. Evidentemente que fica a seguinte pergunta: não tem base na Assembleia? Cadê a base? E outra, quem é que vai justificar para aqueles servidores que não estavam no meio desse rolo que eles perderam a oportunidade de transição? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Você viu ontem aqui no Band Cidade o novo aumento no preço dos combustíveis já em vigor. O reajuste do óleo diesel, por exemplo, vai interferir diretamente no valor dos fretes e o consumidor vai sentir no bolso. É deste caminhão que o Fabiano tira o sustento para a família. Há 30 anos no ramo de transportes, ele confessa que não está fácil conviver com os aumentos frequentes no valor do diesel. Se tu repassar o custo do óleo diesel para o teu serviço de transporte, o cliente vai se afastar um pouco de ti, vai procurar outras opções, né? Então eu acho que não, enquanto der para segurar, a gente vai segurar. Mas não está fácil, porque realmente ele representa um custo alto dentro do nosso transporte. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Santa Catarina registrou aumento de 43,74% no valor médio do litro do diesel em um ano. O valor passou de R$ 3,39 em outubro de 2020 para R$ 4,88 no mesmo mês deste ano. Nas refinarias, a alta acumulada em 2021 foi de 65,3%. O novo reajuste de 9,15% no preço do óleo diesel começou a valer nesta terça-feira. O litro nas refinarias passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, um aumento médio de 28 centavos por litro. O presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado afirma que o valor do frete vai subir. De 40% a 60% é o que o custo do diesel representa hoje numa carga fechada, uma carga, nós chamamos aquela lotação, aquela que tem uma coleta no embarcador e uma ou duas entregas lá no destinatário. Infelizmente,
ele é um insumo que atinge em cheio a cadeia do transporte, e eu não tenho dúvidas de que a sociedade irá sentir no bolso dos produtos nos próximos dias, porque não tem como nós não repassarmos isso. Aumento que vai impactar nos preços de produtos considerados essenciais. Quando você for ao supermercado, você vai sentir isso nas prateleiras, os produtos vão estar mais caros ainda. Quando você for à farmácia, também vai sentir. Quando você pegar um Uber, um táxi, também vai sentir o preço mais caro em função do aumento dos derivados de combustível. Para os especialistas, a alta do diesel e dos demais combustíveis evidencia o descontrole da inflação no Brasil. Ele reflete também o aumento de inflação de forma generalizada, causada por outras razões. Então, vamos torcer para que a inflação seja controlada. E aí o preço do combustível vai ser suportável mais facilmente. Uma área de alta pressão no oceano e uma zona de baixa pressão chamada Cavado no Rio Grande do Sul vão influenciar o tempo nesta quinta-feira no estado. Os detalhes agora no Band Cidade. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens em Santa Catarina. Entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, pode chover no começo e no fim do dia. Chuva que deve ser mais persistente e intensa no litoral norte. No oeste, meio-oeste e serra, chuva isolada ao longo da tarde e da noite. As temperaturas diminuem na faixa leste do estado e seguem mais elevadas no oeste. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 25. Em Criciúma, 15 graus de mínima e 26 de máxima. E em Lages, variação entre 9 e 24 graus. No estádio Orlando Scarpelli tem clássico entre Figueirense e Avaí. Para o jogo de logo mais às 8 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli, o técnico Jorginho vai ter o retorno do lateral Lucas Weber no lugar de Everton Santos, lesionado. No meio-campo, Denner Pinheiro e Vinícius Kiss disputam a vaga ao lado de Oberdan. No ataque, Andrew retorna de suspensão. O time precisa vencer ou empatar para avançar de fase. O Avaí joga a Copa Santa Catarina com a equipe sub-23, com o comando técnico de Evandro Camilato, enquanto o time principal joga a Série B do Campeonato Brasileiro. O time deve ter a mesma escalação que enfrentou o Juventus pela Copa Santa Catarina no último domingo. O Avaí precisa da vitória para se classificar. E atletas e funcionários do Brusque divulgaram uma carta em protesto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de retirar 3 pontos do time na Série B, após o caso de injúria racial sofrido pelo Celcinho do Londrina. Na carta, lida pelo atacante Edu, os jogadores disseram que o grupo é composto na maioria por atletas negros e que a decisão do STJD não penaliza o responsável pelo ato. Por isso, o grupo pede que o STJD reconsidere o resultado do julgamento. O Brusque é o 16º colocado com 35 pontos, 3 a mais do que o Londrina, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Um grupo de pinguins de Magalhães foi devolvido ao mar hoje pela manhã na praia de Moçambique, em Florianópolis. Deste grupo de 13 aves recuperadas e devolvidas à natureza, 4 foram resgatadas em praias da ilha pela Associação R3 Animal e 5 em praias atendidas pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, junto à Univale Penha. Os 9 pinguins foram atendidos no Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Já as outras 4 aves foram encontradas em praias paranaenses e reabilitadas pela equipe do projeto junto à Universidade Federal do Paraná. Em setembro, houve a soltura do primeiro grupo de pinguins da temporada, quando outros 13 animais foram liberados. Uma boa noite para você e até amanhã.